hoje. Para a gente repercutir esses dados, nós temos o contato com o secretário Ezequiel Sela, que pode nos ampliar as informações com relação aos números que o boletim oficializa na tarde de hoje. Secretário Ezequiel, boa tarde, como é que está o senhor? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, comunidade. Enfim, Miguel, então... Por favor. Opa, desculpa. No dia de hoje, então, tivemos aí... Foram 5 testes rápidos feitos no SF4, né, os 5 negativos. Um suspeito que estava aí foi descartado, recebeu o resultado e estava negativado. Então, esses testes rápidos de laboratório privados também negativado. E, lógico, com a infelicidade, aí esse teste que chegou ali com positivo aí para uma paciente nossa, então aumenta o nosso número aí de infectados no município. Perfeito. Esse caso confirmado aumentou hoje um caso importado, né? Que era um dos casos suspeitos, é isso, secretário? Não era não. Não. Não era não. É uma paciente nossa, tá? Uma pessoa que faz tratamento e dentro da especialidade a qual ela é referenciada, né? Ela foi feito o teste lá, porque ela tem suas consultas seguidamente, e dessa forma acabou fazendo e positivando, né, dando serviço. Perfeito. Bom, ela naturalmente que está isolada e aguardando o prazo para a quarentena. Dos casos que nós temos, esse caso confirmado importado, 3 casos confirmados no município, que são 4 então, 2 casos suspeitos, aí nós vamos a 6 pessoas, e mais 28 casos sendo monitorados, né? Todos esses aí, tem algum quadro clínico preocupante, alguma pessoa que esteja internada numa UTI ou CTI? Não, Miguel, de forma alguma. Até essa paciente que teve a confirmação num serviço referenciado, ela está com alta agora para entre amanhã e mais um dia aí. Então, todos de forma razoavelmente boa de saúde, aí, sem necessidade de internações permanentes, ainda menos de CTI ou UTI. Ok. Nós deveríamos ter alguns dias com tempo mais ameno, nos próximos dias aí, até o domingo, mas aí deve retornar a umidade e previsão de umidade e chuva novamente para a semana que vem. Hoje pela manhã, inclusive, eu conversava com a Alana, a gestora do hospital, nos trazendo alguns números do hospital, e nos deu uma certa tranquilidade, porque no hospital não está com muitos quartos ocupados, tem bastante quartos sobrando lá, e felizmente nenhum dos 2 respiradores que nós temos lá, que o município tem lá, ainda não foi necessário o uso. Os números que os senhores têm de casos de Covid e de síndromes gripais está abaixo do que seria esperado? Era o esperado? Como é que o senhor avalia, secretário? Assim, Miguel, esse momento que a gente vive, que a gente está enfrentando, ele é totalmente atípico dos demais momentos, né? Então, o que acontece? Todos os decorrer dos anos anteriores, chegava a entrada do inverno, nós já tínhamos que comprar mais medicamentos, justamente antecipando um inverno mais rigoroso e, é claro, alguns agravos que se dão ao longo desse processo. Como esse ano a recomendação é ficar em casa, estar em casa, e o toque de recolher ainda ajuda mais isso agora, as pessoas estão saindo muito menos, né, se expondo muito menos e, consequentemente, tendo menos agravos. A gente pode traduzir isso nos quadros de crianças mesmo. Né, a sensação que o Estado inteiro está tendo hoje de que está havendo muito menos internação de crianças necessitando de atenção hospitalar. Né, então, acontece devido ao momento, né, mas não é algo que nos deixa menos alerta, porque a partir de agora o que aparecer, automaticamente, sendo síndrome gripal, a gente já tem que estar monitorando para, quem sabe, Covid, né? Pois é, isso é uma coisa que a gente tem ouvido uma certa polêmica ou uma certa divergência de opiniões. Alguns recomendam que as pessoas
não fiquem em casa, somente busquem a saúde pública ou o SF4 num caso de falta de ar, uma gripe mais forte. Outros argumentam de que é importante as pessoas, nos primeiros sintomas de gripe, de problemas respiratórios, já procurar a saúde. Os senhores, por um momento, indicavam que as pessoas aguardassem a questão da gripe até ter um sintoma mais agressivo. Ainda continua essa orientação, secretário? Assim, Miguel, vamos colocar as coisas como foram nos moldadas desde o início. Tá? Como eu já relatei para ti, do nosso ponto de vista, houve um atraso para ser levantado a questão do Covid como uma pandemia global, quando começou a acender o alerta dentro do Brasil e, consequentemente, dentro do nosso estado. Tá? Então, as normativas que foram orientadas de imediato, todas elas foram seguidas pelo município. Então, nós não tomamos nenhuma medida que não fosse as medidas do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde. Lógico, hoje nós temos um quadro que a gente conhece o nosso quadro, conhece o nosso formato de condução e as pessoas que a gente tem que necessariamente se preocupar, né? Então, a gente consegue rastrear e visualizar os próximos passos que a gente tem que tá trabalhando. Então, assim, qual é a nossa orientação? Lógico, tem qualquer tipo de sintoma, procura SF4. Nos finais de semana, tá, a gente orienta que, se puder esperar até segunda-feira, que espere, justamente porque o hospital ele está indo para receber todo tipo de paciente, né? Seja criança com asma, pessoa com problema de respiração por qualquer outro motivo, pessoas que têm fratura, infarto, AVC, enfim. O que acontece? Nós temos um serviço da segunda a sexta, que é o SF4, que atende só síndromes gripais. Então, se puder esperar, justamente para a gente evitar, de qualquer forma, uma contaminação cruzada ali, que as pessoas acabam se contaminando no município e gerando um problema maior. Então, se puder, é a nossa solicitação, né? Agora, lógico, tendo qualquer sintoma aí, ligue para o SF4, que a gente vem passando o número diariamente, né? Liga o pessoal, conversa, vá até lá, marca um horário, né? Então isso a gente vem passando, vem orientando. Agora só no final de semana, realmente, porque a gente tem que preservar o hospital, né, para agravos e tudo mais. Até porque tem locais que estão solicitando o comparecimento prévio justamente por questão de profilaxia em uso medicamentoso. Não é o nosso caso, não é o que o Ministério recomenda no momento. Então, é lógico, pode mudar, né? A gente está aí para avaliar passo a passo, né? Mas no momento da formatação desse dado, a gente está conseguindo monitorar muito bem os pacientes e contactantes. Com relação às gripes, hoje pela manhã conversei com a André e ela um pouco decepcionada porque a procura estava até abaixo do que ela estava esperando. Não sei se o senhor teve algum acesso ao relatório no final do dia, mas pela manhã ela me informou que estava baixa a procura e que ainda temos disponibilidade nos três postos de vacinação para o público em geral, para quem quiser ser vacinado. As pessoas... A orientação que a gente tinha da saúde era que as pessoas, o máximo possível, sejam vacinadas. Parece-me que as pessoas não estão tão atentas a isso, ou o secretário mudou algum número hoje? Assim, Miguel, no meu ponto de vista, os dias foi muito rigoroso de quarta para cá. Eu acredito que assim começar a melhorar um pouquinho o tempo, as pessoas vão voltar a procurar, né? Então, a gente acredita que o problema principal é esse, até porque a gente tem um número bem expressivo de doses aí, né? E eu acho que vai dar para mensurar melhor agora quando começar a firmar o tempo e ter dias melhores pela frente. Perfeito, muito bem. Bom, também os senhores estão, já há alguns dias, colocaram à disposição da comunidade um número telefônico para quem quiser fazer alguma denúncia com relação a irregularidades no cumprimento das normas que foram reeditadas agora no último dia 16 e que passam a vigorar até o dia 16 de julho, né? O número é o 559-8429-0278. Houve o senhor recebeu informação de alguma denúncia ou que teve alguma procura através desse Fiscaliza Tupã?
Assim, esse número ele é relativo ao trabalho de fiscalização dos fiscais da prefeitura, né? Eles não são subordinados à minha secretaria, Uhum. então a gente acaba não tendo esse contato, né? O que acontece é que em abordagens que hão de ocorrer e quando solicitado, a gente cede o pessoal da vigilância sanitária, né, fiscal principalmente, para estar acompanhando e, é lógico, elucidando as pessoas em caso de dúvida ali, né, do melhor trâmite, cuidado com as situações que estão ocorrendo. Então, são dois trabalhos um pouco separados aí que se dão no mesmo ciclo. Perfeito. O governador hoje pela manhã fez uma declaração até um certo ponto emotiva, né, alertando as pessoas e solicitando à população gaúcha, em nome do governo do estado, para que seja mais controlado, que seja mais intenso o distanciamento social nesses próximos 15 dias, que ele disse que serão os dias cruciais para o Rio Grande do Sul. Imagino que o senhor tenha tido acesso a essa informação. Essas colocações do governador, o senhor abona elas, acha que está correto, ou são algum exagero, ou não está? Enfim, como é que o senhor avalia a posição do governador nesse sentido? Eu acho que veio um pouco tarde ainda, Miguel, isso. Porque eu mesmo solicitei ao DARRA, Departamento Hospitalar do Estado, tá, que revisse a questão dos procedimentos eletivos que o Estado vinha fazendo, tá? Porque não era momento do nosso paciente estar transitando, tá, em locais, inclusive quando eu tenho, ao longo desde que começou a pandemia, tá, o contágio de pacientes que estavam intercalando em hospitais. Então eu tenho que ter esse senso e esse cuidado com essas pessoas. Entende? As pessoas não são jovens, as pessoas precisam de uma atenção maior. Então essa sensibilidade de saber colocar exatamente o local das eletivas e o momento delas acontecerem. O que acontece hoje? Hoje a gente está pedindo maior distanciamento no momento que os hospitais não estão tendo nem anestésico para manter as pessoas na UTI. Então, por que não aconteceu antes? Nós já víamos falando há quanto tempo isso? Eu falei na rádio mesmo há quanto tempo isso? Aí agora que o sistema está entrando em colapso, opa, agora precisamos ter essa sensibilidade ali. É lógico que a gente tem que ter. Só que o governo do estado também erra nesse ponto. Isso aí já era medida que tomado antes, mas espera chegar até as últimas consequências. No nosso grupo dos secretários do COSEMES, tá, eu tive secretários, colegas meus, pedindo que quem tivesse medicamento usado na UTI, que pelo amor de Deus mandasse, porque eles estão com o estoque contado. Então, quando faltar, vai fazer o quê com esse pessoal que está no leito da UTI? Só que isso não é uma coisa que aconteceu hoje. O pessoal já está avisando há mais tempo. Então, essa sensibilidade também falta para o governo do estado de saber gerenciar essas situações. Então, desculpa, até um desabafo meu, só que são coisas que a gente já vinha conversando ali atrás, que eu já vinha conversando com a minha equipe, que a gente já vinha levantando, entende? Então, até peço desculpa um pouco das minhas palavras aqui. O senhor tem mantido o mesmo argumento já há algum tempo aqui na mesma linha que o senhor colocou hoje. A gente tem acompanhado isso. Secretário, hoje também eu andando na cidade, eu tive que, por uma questão de que a gente está fazendo testes de um novo sistema de transmissão, eu fui obrigado a circular um pouco mais na cidade do que normalmente fazia. E vi um movimento muito grande. Me pareceu que a comunidade, todo mundo que eu vi estava de máscara, não vi ninguém desrespeitando, todo mundo em fila, mas um movimento bastante intenso, talvez pelo tempo de chuvas que nós tivéssemos tido aqueles últimos dias e agora com o tempo melhorou um pouquinho, as pessoas saíram bastante. E isso preocupa o senhor ou não? Me preocupa sim. A gente está tomando algumas iniciativas, a gente, queira ou não queira, tanja a nossa vida conforme as coisas acontecem. E o que tem acontecido foi que a gente está desde março numa pandemia. Então, o que me interessa saber mesmo assim, essa pessoa sai com regularidade, ela está saindo ocasionalmente, né? Então o nosso problema é que a gente está enxergando o centro sempre cheio, sabe? E a gente não sabe muito bem a dimensão que isso vai dar, porque o meu medo, e o medo da secretaria e de todas as secretarias, são os pacientes assintomáticos que circulam,
né? Se um dia difícil, um rastreio. A gente não sabe se teve contato, se não teve, se veio da onde, se não veio, e está circulando no meio das outras pessoas. Então fica difícil rastreio de visualização para a gente, quando a gente tem que fazer uma busca ativa. Então, a nossa solicitação sempre foi manter o isolamento, tá? Evitar ir à rua, né? Quem puder, fique em casa, não saia, né? Tá com problema, tá com dúvidas, ligue para a sua unidade de saúde, né? Se está com síndrome gripal, ligue para o SF4, a gente botou até uma ambulância justamente para conseguir fazer as remoções quando precisa dentro do território municipal, né? Para tentar isolar o máximo. Mas aí também a gente tem que ter a sensibilidade de sair realmente somente se precisar. Entende? Até acho que foi eu dar uma ajudada nisso, que chega mais no final da tarde, as pessoas têm a tendência já de se recolher antes, né? Então, acho que foi eu ajudar nesse ponto, pelo menos. Certo. Hoje, o Estado deve passar para os senhores, entre hoje e amanhã de amanhã, os dados para a bandeira da semana que vem aqui na nossa região. E, normalmente, os senhores conversam com seus colegas, com os outros municípios, dá uma certa expectativa do que pode acontecer. Eu não sei se já recebeu o município de Pancetão ou não a tendência para a semana que vem, mas imagino que amanhã deve estar recebendo. A sua expectativa é mantermos a bandeira laranja ou mudá-la? Assim, Miguel, tudo depende, na verdade, de como vai se comportar os estoques de medicamentos para esses leitos da UTI. Tá? É isso que eu tenho visualizado. Porque, como a gente já conversou no passado sobre questões que levam o sistema ao colapso, né? E não é somente o leito em si, né? O leito, é lógico, é a unidade mais cara que o paciente necessita, só que luvas levam ao colapso, máscaras levam ao colapso, medicamentos também levam. Então, na falta, né, tudo isso pode gerar um problema gigantesco. E a gente não tem a real noção do quanto falta no Estado. Para te ter ideia, o COSEMS está solicitando, através da Secretaria Estadual de Saúde, o levantamento nos hospitais para que eles digam, né, dentro dos medicamentos necessários, o que eles têm em estoque para conseguir mensurar ou pedir emprestado, tá, numa força-tarefa para ajudar outros hospitais. Então, não se tem esse tamanho do que vai ser esses próximos dias. Então, lógico, né, se o Estado sentir que vai faltar e vai faltar bastante, e ele não vai ter de onde tirar, automaticamente ele vai ter que tomar uma atitude mais rigorosa, né? Então, o caminho do governador acaba sendo esse, né? Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. É lógico, a gente teve alguns municípios que tiveram um acréscimo de casos bem significativos dentro da nossa regional. A gente não sabe o tamanho do impacto desses casos aí, até porque teve lar de idosos e outras entidades que tiveram problemas internos aí com pequenos surtos, e a gente não sabe se isso gerou internação até o momento ou não gerou. Eu até fiquei de ligar para o diretor do Hospital São Vicente, ver como é que estava a lotação aí, né? Acredito que eu vou falar com ele ou hoje ou mais à noite ou amanhã pela manhã, para ter uma dimensão ali do que está para estar passando para o Executivo. Ok. Secretário, novamente muito obrigado pela sua atenção conosco. Ficamos à disposição dos senhores a qualquer momento. Se não, se for possível, amanhã repercutimos novamente. Na sexta-feira, provavelmente já tenhamos alguma indicação. Com certeza já teremos a indicação da bandeira para a semana que vem. E se houver alguma alteração ou mudança, qual vai ser a ação de Tupancetã diante da indicação que teremos então dessa bandeira. E aí é claro que a gente espera termos bons números e números estáveis nas próximas horas. Mas ficamos à disposição e, como sempre, eu deixo o microfone à sua disposição. Se o senhor gostaria de colocar mais algum detalhe em nome da municipalidade, na condição de secretário secretário de saúde do município de Pancetã, por favor, fique à vontade. Perfeitamente, Miguel. Primeiramente, agradecendo o espaço, a gente conseguir estar repercutindo isso e a gente poder estar conversando com a comunidade e colocando os nossos anseios também na mesa, né, que são momentos difíceis que a gente vai passar. Eu acredito que julho vai ser um dos piores meses, né, para o estado como um todo. Espero estar errado, né, mas é o que eu penso no momento. Então, que a gente se una mesmo na casa da gente,
evite sair, saia se realmente for necessário, né? Quando for necessário, seja da forma mais rápida possível, utilize todas as medidas de segurança possíveis, tá? Então, é o nosso clamor aí, sabe? A gente teve momentos agora visualizando o estado do Mato Grosso, que era um estado que tinha pouquíssimos casos, né, e agora eclodiu com uma força enorme, né, então não duvidem desse vírus, não duvidem da rapidez que ele se propaga, da rapidez de contágio dele. Então, quanto mais rápido a gente conseguir se conscientizar, adotar novos hábitos e manter uma doutrina, né, de vida diária mesmo, certamente a gente vai conseguir preservar os nossos e ter uma melhor segurança, tanto para nós, como família, como para o nosso comércio, nossas entidades aí. Então, o meu pedido vai nesse sentido aí. E um forte abraço ao time e um forte abraço à comunidade. Uma boa noite a todos.